Livro de Isaías, no capítulo 6. E o verso 8. Isaías 6 e 8 diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Irmãos, esse texto maravilhoso, ele é muito conhecido dos irmãos. Ele é o texto dos congressos missionários. Ele é o texto que demonstra a importância de se atender ao chamado e à vontade de Deus. Isaías era um jovem preparando-se para uma grande missão, para ser um profeta. E assim ele estava encaminhando a sua vida, parece que de maneira acertada, mas nós vamos constatar um pouco adiante que não era da melhor maneira. Ele estava estudando na escola de profetas e envolvido com os estudos, preparando-se para ser um profeta. E até o dia em que ele encontrou-se com Deus, e do encontro que teve com Deus, este encontro mudou completamente o rumo da sua vida. E finalizando este encontro com Deus, o processo todo que ele passou de purificação na sua vida, Deus então faz uma pergunta, e Deus diz assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem nós vamos enviar? Quem há de ir por nós? E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha, meus irmãos, este verso é importante porque ele destaca que Deus está procurando homens e mulheres. Deus quer contar com homens e mulheres. Eu seria muito errado se eu dissesse assim: olha, Deus está chorando e pedindo meu filho se envolva com a sua obra. Deus não está chorando. Eu seria muito errado se eu dissesse assim: olha, se você não se envolver com a obra de Deus, a obra de Deus vai fracassar por completo. Não, a Bíblia diz o contrário. Uma vez que os discípulos de Cristo estavam louvando, quando Cristo estava adentrando na sua entrada triunfal a Jerusalém, e os discípulos de Cristo louvavam e diziam: Hosanas ao que vem em nome de Davi, Hosanas ao que vem, louvando a Cristo na sua entrada real, em nome do Senhor, e na sua entrada real como filho de Davi, adentrando as ruas de Jerusalém. Olha, o que aquele cântico, aquele louvor, aquilo não soava bem, aquilo não agradava os fariseus. Os religiosos da época achavam que o louvor não era correto, o louvor era pecaminoso, porque diziam que o homem vem em nome do Senhor. E eles não gostaram daquele louvor, e eles disseram assim: olha, diz para eles se calarem. E Jesus falou: se eles se calarem, as pedras clamarão. Se nós não nos envolvermos com a obra de Deus, meus irmãos, Deus levantará quem se envolva. Deus está tirando bêbados da cachaça. Deus está chamando viciados das bocas de fumo. Deus está trazendo mulheres e homens da prostituição para colocar no centro da sua vontade. Eu estaria errado se eu dissesse para você que a obra de Deus vai parar sem você. Nem comigo, meus irmãos. Se eu dissesse hoje assim: não vou mais ser pastor, não vou mais me ocupar
disso, não acabou o estoque de Deus, não acabou a obra de Deus, e Deus em seguida levantaria outro melhor que eu até. Ele tem poder para fazer isso, ele tem poder para trabalhar desta maneira. Mas pastor, então por que eu devo me envolver com a obra de Deus? Você deve se envolver com a obra de Deus, porque é uma forma de ser abençoado. É uma forma de ser abençoado. Você pode passar por esta terra aí, mendigando. Você pode passar por esta terra desprezado e esquecido, mas você pode se ocupar com a vontade de Deus e experimentar a cada dia o que é Deus cuidando da sua vida. Meus irmãos, a minha cunhada, quando ela estava para ir a primeira vez como missionária para Camarões, o dinheiro, não tinha dinheiro para pagar a passagem, e estava chegando o dia marcado, a passagem reservada, ela precisava do dinheiro, o dia marcado para pagar a passagem, consumar a compra, e não tinha dinheiro. E daí uma manhã cedo ela levantou-se e foi para um banco Bradesco que tem ali perto da igreja do Carmo. Ela foi para lá porque era a conta dela no Banco Bradesco, para ver se alguém tinha depositado algum dinheiro. E ela foi lá, e quando ela chegou dentro ao caixa eletrônico, ela olhou o extrato lá, não tinha dinheiro nenhum, e ela tinha que pagar a passagem, pagar o restante da passagem, senão ela ia perder. E então ela virou-se e começou a retornar, foi para o ponto de van, e ela foi lá esperando a van para retornar para a sua casa, e quis ver uma tristeza muito grande no seu coração, porque ela contava que chegando lá alguém deveria ter ajudado, haveria algum auxílio. E chegou lá, porque olhou assim, o extrato dava zerado e o dia estava vencendo. Ela começou a retornar triste, e ela chegou no ponto de van e ela colocou-se na fila para, na hora que a van encostasse, ela adentrasse. E quando ela estava na fila, um pouco adiante, assim no começo da fila, estava uma mulher de cor com uma filha adolescente, e aquela mulher de cor, de repente, ela começou a sentir a presença de Deus, e ela começou a chorar e a glorificar Deus, e começou a falar em línguas estranhas, e a adolescente dizia: mãe, aqui não, mãe, aqui não, mãe. Aí ela, falando em línguas estranhas, tentasse controlar o ouvido do adolescente, mas não conseguia. Daí quando ela adentrou a van, a minha cunhada em seguida adentrou também, e a cunhada sentou lá no fundo. Aquela irmã estava sentada na frente, e ela não conseguia se controlar, a irmã falando em línguas, e ela sentada lá no fundo. De repente a irmã começou a profetizar e dizendo: minha serva, não temas, porque eu farei com que tu chegues àquele lugar. Não temas, porque eu estou cuidando de você. A filha desesperada já, porque agora profetizando, falando em línguas fora da van, profetizando dentro, o povo tudo ouvindo, ela não entendendo o que estava acontecendo, mas ela entregou aquela profecia e silenciou-se. Oh, meus irmãos, e é justamente Deus falando com a minha cunhada. Em seguida Deus fez um milagre glorioso, ela pagou a passagem e ela foi para Camarões. Oh, você pode passar por esta vida como um Zé Ninguém, você pode passar por esta vida como um desprezado, humilhado, envergonhado e derrotado, mas você pode se pôr na vontade de Deus e ser abençoado por Ele, e sentir Deus cuidando da sua vida, sentir Deus cuidando da sua vida. É opção nossa, entregar-se à vontade de Deus ou não, pastor, porque eu devo me entregar à vontade de Deus, então, porque devo me entregar para ter uma vida abençoada. O povo anda no caminho errado, meu. Hoje em dia o povo está tudo esperando aquele que põe a mão na cabeça dele e pronto, acaba de orar, cai um BMW na frente. Olha, o povo está doido correndo atrás daquele pregador que diz: receba a chave
chave, nem que seja chave de plástico, meus irmãos, nem que seja espada de brinquedo que eu usava quando tinha 6 anos. Eu vejo hoje pregador distribuído aí, essa é a sua espada. Meus irmãos, nunca vi coisa mais irônica. Essa é a sua espada é outra, meu filho, minha filha. A tua espada é a espada do Espírito, que você tem que empunhar e sair lutando com ela. Meus irmãos, e o povo está correndo atrás disso, o povo está correndo, pisando em cima de sal grosso, feito doido, já estão com o pé descascado, de tanto pisar no sal grosso, queimando dinheiro na fogueira santa. Nada, põe-se na vontade de Deus, pergunte a Deus o que Ele quer que você faça. Esse é o caminho, meus irmãos, de ser abençoado, sabe? Mas não só isso, pôr-se na vontade de Deus para ser abençoado, pôr-se na vontade de Deus para ser útil. Para ser útil. Você sabe, o médico é útil, o advogado é útil, o engenheiro é útil, o prefeito é útil, o governador é útil, mas nenhum deles tem a utilidade que você tem. Deus pôs na sua boca uma mensagem que ninguém tem neste mundo. Deus pôs na tua vida uma experiência, olha, que só você possui com Deus, e esta experiência será usada para auxiliar vidas, essa experiência será usada para trazer resposta. Mas, meus irmãos, o profeta Isaías, ele demonstra aqui que tipo de pessoa Deus está procurando. Que tipo de pessoa Deus está procurando? Porque diz assim: a quem enviarei? É a Trindade. Você está fugindo? A Trindade está procurando você. Está se escondendo? A Trindade está procurando você. Ele diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? É preciso que alguém vá, é preciso que alguém vá, entre em contato com os que precisam. Olha, meus irmãos, e ele faz a pergunta: se fizesse no começo, Isaías com certeza responderia: manda outro, Senhor, que nem Moisés falou. Mas depois de passar pelas experiências que passou, quando a Trindade pergunta: quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas sabe, meus irmãos, essa experiência do profeta Isaías, eles nos mostram de que pessoa Deus precisa. Que tipo de pessoa Deus precisa? Como eu vou me pôr na mão de Deus? Como você vai se pôr na mão de Deus? Quem Deus está procurando? Deus está procurando pessoas desprendidas. O profeta Isaías, quando começa a sua experiência, ele diz assim: uma vez, meus irmãos, lá em Paulínia fizeram uma escolha, um concurso lá para escolher o tema de congresso de jovens, e um lá colocou no ano em que morreu o rei Uzias, para ser o tema do congresso, né? E esse tema ganhou. Eu disse assim: gente, mas isso daqui precisa de muita explicação, né? Gente, por lá uma festa grandiosa assim, no ano em que morreu o rei Uzias. Então, mas há uma revelação gloriosa. De qualquer maneira, desse texto não servia para o congresso, com um tema precisa ele mesmo ser claro, ser bem explicado. Mas, meus irmãos, há uma revelação gloriosa, porque você é levado a pensar em quem era o rei Uzias. O rei Uzias era primo de Isaías, foi um dos reis mais bem sucedidos, meus irmãos, daquela época. Ele foi um administrador de êxito, ele foi um homem inteligente, um administrador inteligente, e o povo admirava muito. E tem um detalhe: Isaías estava envolvido com o seu governo, era primo dele. Isaías estava envolvido com a vida do palácio. Isaías tinha até alguma esperança: olha, emprego para mim é o que não falta, a minha vida já está encaminhada, já está tudo certo aqui, meu primo é o rei. Talvez, meus irmãos, em vez de ele cantar algum cântico de fé, ele vivia cantando por aí: meu primo é o rei, meu primo é o rei, meu primo é o rei. Mas, meus irmãos, chegou o dia, porque Deus procura vidas. O que Deus fez? Deus tirou a sua confiança. Ele jamais se esqueceu daquele dia, ele jamais se esqueceu daquele ano. Aquele ano ficou marcado na sua vida. Que ano? O ano em que morreu o seu primo, o rei
falsa confiança. Era uma falsa. Tem coisas, meus irmãos, que Deus tira e você fica bravo, mas Deus precisa tirar. Deus precisa tirar, porque estas coisas te tiram a confiança de Deus. Quantas vezes Deus te deu um emprego, mas você fica tão confiado no emprego e no patrão que Deus não consegue mais fazer nada com a tua vida. Quantas vezes Deus te deu um carro, mas você ficou tão empolgado com o carro que Deus não consegue mais fazer nada com a sua vida. Quantas vezes Deus dá a alguém um filho, mas ele fica tão empolgado com o filho que Deus não consegue mais fazer nada na vida dele. Quantas vezes Deus dá a alguém uma chácara, mas ele fica tão empolgado com a chácara que Deus não pode mais fazer nada na vida dele. Sem dúvida, o que faz Deus? Deus vem e tira. E assim estava acontecendo com Isaías. Isaías recebeu um primo, meus irmãos. Ele teve a oportunidade de conviver, ele teve a oportunidade de participar do governo, de um governo bem sucedido, mas aquele governo estava atrapalhando. Ele estava colocando a sua confiança no visível, ele estava colocando a sua confiança na garantia que estava na vida do seu primo. Então Deus fez com que o rei Uzias perdesse a vida. E então agora ia começar a tratar com Isaías. Você sabe, irmão, Isaías só pôde dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, depois que o rei Uzias morreu. Antes, se Deus dissesse: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele diria: Deus, estou ocupado com os assuntos do meu primo. Deus, eu bem que queria sair a anunciar a tua palavra, mas eu tenho um compromisso com o governo do meu primo. Deus, eu queria fazer alguma coisa por ti, mas olha, o meu primo está contando comigo. Meus irmãos, Deus está procurando vidas desprendidas, vidas que sejam capazes de pôr Deus como prioridade e ouvir a voz de Deus em primeiro lugar, o seu chamado. Então, ora, Deus precisou tirar o rei Uzias, porque era uma falsa confiança. Era, meus irmãos, um escudo para Isaías que não deveria ser. Cuidado como você trata as bênçãos de Deus. Que as bênçãos de Deus sejam bênçãos na sua vida. Que as bênçãos de Deus sejam motivo de se alegrar em Deus. Que as bênçãos de Deus te conduzam para mais confiança com Deus. Que as bênçãos de Deus te tornem mais agradecido, porque diferente disso, a tua vida corre risco, meus irmãos, porque Deus tem que ser o Senhor da bênção, e não a bênção a senhora de Deus. Deus tem que ser o dono da bênção, meus irmãos, e não a bênção a dona de Deus. O povo, sabe, o povo está ficando, meus irmãos, com um sentimento terrível. Se é o culto das bênçãos, o culto que vai dar a chave, eles vêm. Se é o culto que vai ter a água orada, eles vêm. Ora, meus irmãos, mas o dia de se obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, todo mundo fica adiando. Mas o caminho da bênção está nisso, em fazer a vontade de Deus, em pôr Deus como prioridade. Olha, Deus está procurando vidas, Deus quer vidas, mas Deus quer vidas desprendidas. Eu vi, meus irmãos, pregando uma vez na internet, gravação de uma pregação de um homem. Ele era um dos empresários mais ricos dos Estados Unidos, e ele estava com 60 anos. Ele estava sendo muito bem sucedido, ganhando dinheiro, capaz que ganhava dinheiro dormindo, com as empresas que tinham. Então um dia ele levantou-se cedo e sentiu uma grande tristeza. Ele dizia: que cristão sou eu? Que pessoa salva sou eu? Eu não sou agradecido a Deus, eu não sou uma pessoa verdadeiramente obediente. Ele chamou os seus filhos e disse: a partir de hoje vocês administram os negócios todos. Mas papai, o que o pai vai fazer? Ele diz: eu estou indo para o Quênia anunciar a palavra de Deus. Passou tudo no nome deles e foi. Mas meus irmãos, eu vi uma filmagem da reunião que ele fazia no Quênia, aquela multidão enorme ouvindo a palavra de Deus e experimentando a graça
Deus está procurando vidas desprendidas. Mas sabe, meus irmãos, que vidas mais Deus procura? Deus procura vidas conscientes. Isaías era uma pessoa que achava que conhecia Deus. Ou perguntasse para ele: Isaías, o que você pensa de Deus? Ele diz: aprendi na escola de profetas. Aprendi sobre Deus na escola de profetas. Olha, aprendi sobre a trindade de Deus, aprendi sobre o trabalhar de Deus. Olha, me ensinaram muito. Eu sou um doutor em divindades, não é? Eu sou uma pessoa que conhece a Deus grandemente, porque eu frequento uma escola. A maioria não frequenta, mas ele estava enganado, meus irmãos. Ele pensou que conhecia Deus, mas não conhecia. Naquele ano em que o rei Uzias morreu, a primeira coisa que Deus precisou fazer foi matar o rei Uzias. A segunda coisa foi esperar Isaías no templo para ter uma conversa cara a cara, para ter uma conversa, meus irmãos, um olhando para o outro. E foi o que Deus fez naquele dia, quando Isaías adentrou o templo. Era apenas um dia de adoração. Para o homem religioso, apenas cumprir com uma formalidade, e ali ele adentrou mais uma vez. Mas ele notou que os umbrais do templo tremiam. Ele notou que uma fumaça começou a encher o templo, e anjos de Deus começaram a perpassar pelo ambiente. Ele olhou para o alto e viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Oh, meus irmãos, aquele poder glorioso, e anjos que cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Oh, que experiência marcante, que experiência poderosa com Deus. Aquela experiência com Deus fez com que ele olhasse para dentro da sua vida, e o que ele viu, ele diz: ai de mim, que eu estou morrendo. Eu vou morrer. Eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Eu vi uma coisa grandiosa. Eu vi o que o mortal não pode ver. Deus se encontrou comigo, e eu não sou capaz de me encontrar com Deus. Eu vou morrer. Olha, meus irmãos, antes ele quantas vezes adentrou no templo de Deus confiante, mas era uma falsa confiança. Quantas vezes adentrou no templo de Deus seguro, mas era uma falsa segurança. Ele precisava ter um encontro verdadeiro com Deus. Ele precisava ver Deus face a face. Ele precisava estar consciente de quem Deus é. Deus está procurando homens e mulheres, mas que homens e que mulheres? Homens conscientes de quem Deus é. Homens conscientes. Tem muita gente, meus irmãos, que imagina Deus de um jeito completamente diferente do que Ele é. Tem muita gente que imagina Deus de uma maneira completamente irreal, distante do que Deus é. Oh, peça a Deus que se revele a você. Peça a Deus que te deixe conhecê-lo. Peça a Deus que você possa crescer no conhecimento dEle. É o conhecimento de Deus que mudará as nossas vidas. É o conhecimento de Deus que gerará confiança em nós. É o conhecimento de Deus que nos trará reverência. É o conhecimento de Deus que nos fará compreender o seu propósito no mundo, meus irmãos. E por isso precisamos estar conscientes dele. Ora, sabe quando eu tenho consciência de Deus? Quando o culto não é uma reunião de amigos. Você vem ao culto para encontrar-se com Deus. Quando eu estou consciente de Deus, quando o púlpito não é um lugar de eu exibir a minha voz, mas é um lugar de eu exaltar o Deus que me salvou. Quando eu tenho consciência de Deus, é quando as minhas ofertas não são dadas por uma obrigação, mas o meu coração as acompanha, e eu digo: oh, meu Deus é um Deus grandioso. Não seria nada sem Ele, não faria nada sem Ele, eu não poderia nada sem Ele. Oh, sem Ele eu não poderia fazer nada. Quando eu tenho consciência de Deus, meus irmãos, quando eu não me sinto solitário pelo mundo, eu estou adentrando a adversidade, eu adentro a fornalha de fogo, mas estou consciente que é o quarto homem em torno de mim. Eu adentro a adversidade crendo
experiência de Deus, que saibam quem Deus é. Oswald Smith, ele uma vez pregando, ele foi um dos maiores agentes missionários do mundo. Eu vi um vídeo gravado dele pregando. Ele era um homem que pregava calmamente assim, devido à sua origem presbiteriana. E numa das mensagens que ele estava pregando, uma vez ele se empolgou tanto e ao mesmo tempo ele ficou tão tocado pela indiferença dos crentes para com missões. Ele disse: irmãos, se eu pudesse, eu pegava uns 30 jovens e mandava eles para fazer estágio no inferno. Estágio no inferno, para ficar lá 60 dias. Olha, quando eles voltassem, ninguém ia ganhar mais almas do que ele. Quando eles voltassem, ninguém ia ter mais misericórdia do que ele. Quando eles voltassem, ninguém contaria o tempo como eles contariam. Oh, meus irmãos, isso é uma verdade. É uma verdade. Quantas vezes a igreja está fora do conhecimento de Deus? Conhece, meus irmãos, mas a maneira como estamos vivendo está tão distante do que Deus quer das nossas vidas. Oh, Deus procura homens e mulheres conscientes, que saibam quem é Deus e qual é a sua vontade. Mas sabe, meus irmãos, em terceiro lugar, pastor, quem Deus está procurando? Quem Deus está procurando? Que tipo de pessoa Deus quer? Que tipo de pessoa Deus está procurando? Ele procura vidas transformadas, vidas desprendidas. Deus procura vidas conscientes, Deus procura vidas transformadas. Quando Isaías viu a Deus, ele disse: eu vou morrer, porque os meus olhos viram a Deus, os meus olhos viram a Deus, e eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuro lábio. Então, meus irmãos, um anjo veio com uma tenaz, veio e tomou uma brasa do altar, chegou-se para ele e tocou no seu lábio, tocou, meus irmãos, e quando tocou, disse assim: olha, o teu pecado foi purificado. O teu pecado foi purificado. Não tenha medo, o teu pecado foi purificado. Já lidamos com o pecado, já resolvemos o problema do pecado. Meus irmãos, que tipo de pessoa Deus está procurando? Deus está procurando vidas transformadas, pessoas que tiveram a experiência da transformação de Deus. Se fosse antes, Isaías dizia: Senhor, vira esta boca para lá, eu não sirvo. Mas Deus o tocou, Deus o transformou. E você pensa que Deus se transformou para o quê? Deus não te transformou para você ficar acabando-se. Deus não se transformou para você ficar se admirando. Deus se transformou para você dizer ao mundo que Deus continuará transformando a vida, como transformou a sua. Como transformou a sua? Ora, meus irmãos, Deus procura vidas transformadas. Se não for transformada, não serve. Nós vivemos num tempo hoje que está muita gente procurando pregar, muita gente procurando anunciar o Evangelho, mas meu Deus do céu, dá até medo quando a gente vê as coisas que vem, pessoas que saem com a mensagem do Evangelho, e no entanto, meus irmãos, estas pessoas não têm o fruto do Espírito, eles não têm transformação na sua vida, a sua vida não tem resultado, a sua vida não tem vínculo com Deus, a sua vida não tem obediência a Deus, meus irmãos. Deus está procurando vidas transformadas. Deus vai usar, mas vai usar pessoas que já foram libertas do pecado. Deus vai usar, mas vai usar pessoas que não, Satanás não tem nada na sua vida. Você se lembra de Jesus? Quando Jesus estava no Getsemane, perto do Getsemane, e chegou Judas para o trair. E então Jesus falou: eis que se aproxima o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Ele nada tem em mim. Na minha vida não há compromisso com ele, eu não tenho acordo com ele, eu não tenho nenhum vínculo com ele. Eu sou de um reino diferente, de uma ocupação diferente, tenho um propósito diferente. Oh, Deus está procurando pessoas assim, meus irmãos. Deus vai usar vidas libertas, Deus vai usar vidas transformadas. Deixe você
gente negociando a verdade. Senhor, eu quero brilhar. Você vê a igreja de Corinto, Paulo escreveu que eles brilhavam como luzeiros no mundo. Esses dias atrás eu estava lendo o livro A República de Platão, e sabe, no livro A República de Platão, Platão fala assim: olha, que não seria, que deveria-se deixar algum tempo para os jovens gastar com as coríntias. As coríntias, meus irmãos, as mulheres de Corinto, a promiscuidade, o pecado era tão grande em Corinto, que em toda a Grécia, quando se dizia as coríntias, estava querendo dizer as prostitutas. As prostitutas. Mas Paulo escreveu para os crentes de Corinto dizendo assim: olha, vocês foram isso, foram aquilo, foram isso, mas fostes lavados, fostes regenerados, fostes transformados pelo poder de Deus. Oh, meus irmãos, por mais que o mundo se encha de pecado, há pessoas experimentando a transformação do Evangelho. Por mais que o mundo se encha de treva, há pessoas experimentando o brilho da luz das suas vidas e poderão ser usados por Deus nesta hora. Mas sabe, em quarto lugar, que tipo de pessoa Deus procura? Deus procura, meus irmãos, pessoas voluntárias. Depois de ter matado o rei Uzias, precisa, cuidado, se você tem um rei Uzias na vida, muda de atitude, senão Deus vai puxar o tapete. Deus vai puxar o tapete. Depois de ter matado o rei Uzias, depois de ter aparecido para Isaías como nunca apareceu, não é? Olha, meus irmãos, e feito com que ele o conhecesse pessoalmente, depois de ter mandado um anjo vir e queimar os lábios do profeta, e depois daquela queimadura, hein? Se fosse olhar pelo olhar do mundo, diz: agora que não fala nada, nem bem nem mal, nem bem nem mal. Depois disso é que não fala nada. Mas o trabalhar de Deus não é o trabalhar do homem. O trabalhar de Deus não é como o trabalhar do mundo, meus irmãos. E Deus, após ter transformado Isaías, então Deus lança um desafio: agora vamos fazer um convite discreto, diz a Trindade. Agora vamos lançar o apelo. Nós fizemos o que precisava, agora vamos lançar a nossa voz. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías adiantou-se e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Oh, meus irmãos, Deus está procurando vidas voluntárias, pessoas que se adiantem e digam: Deus, eu não tenho muito, mas quero pôr o meu esforço por ti. Deus, eu não sei falar coisas grandiosas. Deus, eu sou semi-alfabetizado, mas eu quero pôr a minha vida nas tuas mãos. Deus, eu não sou um homem de posse, mas quero que tu uses a minha vida. Deus, eu não tenho grande admiração das pessoas, mas eu quero ser usado na sua vontade. Oh, Deus está procurando vidas voluntárias, aqueles que têm um passo adiante, digam: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vai poder contar com a minha vida, vai poder contar com o pouco que tenho, vai poder contar com o pouco que sou. Meus irmãos, quando Moody estava fazendo as suas grandes campanhas nos Estados Unidos, um dia ele pregou sobre a vontade de Deus. Um homem veio depois do culto e falou assim: pastor, ouvi o senhor falar, eu estou intrigado com uma coisa. Ele disse: o que é? Eu nunca fiz nada para Deus. Eu sou um crente e eu nunca fiz nada para Deus. E eu queria fazer, pastor. O senhor tem alguma coisa para eu fazer? Ele perguntou: você sabe ler e escrever? Ele disse: não sei. Você é uma pessoa assim, fácil de falar? Diz: sou ruim, não consigo falar fácil com as pessoas. Ele disse: você teria coragem de, se eu colocasse uma placa, daquelas placas sanduíche,
que pendura no seu ombro, na frente alguns dizeres e atrás outros, você ficaria parado no centro, ou andaria um pouco, de vez em quando retornaria ao mesmo lugar com aquela placa e diz: pastor, isso eu tiro de letra, pode mandar fazer a placa. E daí, meus irmãos, Moody mandou fazer a placa, e o homem ficou durante toda a vida de cruzadas de Moody. O homem era posto no centro, ele ficava, aquela placa na frente, aquele verso que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e atrás escrito: grande cruzada com o evangelista Dwight Moody, venha, aguardamos a sua visita. E meus irmãos, ao final da vida de Moody, ele pregando numa cruzada, uma das últimas cruzadas, ele diz: eu fiz muito por Deus, mas o mundo pensa que eu fiz sozinho. Ele diz: levante-se, irmão fulano. Aquele homem se pôs de pé. Ele diz: este homem levou milhares e milhares de pessoas para ouvir a palavra de Deus, com uma placa pendurada nos ombros, andando pelas ruas da cidade. Eu não seria nada sem este homem. Quando me procurou, ele disse que queria fazer para Deus. Eu perguntei o que ele sabia fazer, ele disse que não sabia fazer nada. Eu perguntei se ele sabia ler e escrever, ele disse que ele não sabia. Eu perguntei se ele tinha facilidade de falar, ele disse que se considerava quase mudo. Eu perguntei se ele deixava pendurar uma placa, e ele atravessou a vida comigo com uma placa pendurada nos ombros, dizendo que Jesus salva e convidando as pessoas a ouvirem a sua palavra. Este homem fez grandes coisas no reino de Deus. Oh, meus irmãos, Deus não está perguntando o que você tem, Deus não está perguntando o que você sabe. Deus lançou uma voz pela eternidade: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Com quem eu posso contar? Com quem eu posso contar? E nesta noite a sua alma é bem-aventurada se disser: Deus pode contar comigo, Deus pode pôr o meu nome na lista dos que te ajudarão, Deus pode pôr o meu nome na lista dos que divulgarão a sua verdade, Deus pode pôr o meu nome na lista dos que intercederão e amarão a tua causa. Que Deus nos abençoe grandemente, meus irmãos. Deus continua procurando vidas. Eu tinha 8 anos de idade. O Espírito de Deus me falou tanto. Eu estava orando de manhã, o Espírito de Deus me falou tanto. E então tinha um tanto de folheto em casa. Eu peguei aquele tanto de folheto, e eu nunca imaginei que distribuir folheto é uma coisa tão difícil para alguns. E quando eu saí para distribuir, a primeira coisa que eu encontrei foi 5 mulheres conversando. Então eu falei assim: dá licença, dona, aceita um folheto. Eu queria falar alguma coisa a mais, mas emudeci. Não era capaz de acrescentar, mas entreguei. As mulheres agradeceram. E quando eu terminei aquele pacote, meus irmãos, eu voltei para casa muito contente, mas ao mesmo tempo eu me detinha e pensando nas minhas limitações, como eu fui tão difícil para conversar. Mas meus irmãos, Deus trabalha nas nossas vidas. Se você quiser fazer a vontade de Deus, Deus vai trabalhar em você. Se você quiser se pôr na vontade de Deus, Deus vai te ajudar com que você faça alguma coisa para Ele, alguma coisa sempre para fazer, algo sempre para realizar. E nesta noite você deve perguntar a Deus e a si mesmo: o que eu posso fazer? O que eu posso realizar por Deus? E atender a este chamado glorioso pela eternidade, é um brado que ecoa: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Que o Espírito de Deus te dê graça, que o Espírito de Deus te dê compaixão, que o Espírito de Deus te dê uma visão grandiosa de Deus, que conduza os teus pés à frente e que te faça dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu quero fazer a tua vontade. Que Deus nos abençoe grandemente, meus irmãos. Transmitiremos alguns avisos.